Você já imaginou uma máquina capaz de transportar mais de 400 toneladas em uma única viagem? Um equipamento tão grande que apenas um de seus pneus é maior do que um automóvel comum, equipado com motores que ultrapassam 2.000 cavalos de potência e que trabalha ininterruptamente durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas essa é a realidade dos caminhões de mineração, verdadeiros gigantes da engenharia que movimentam diariamente milhões de toneladas de minério e sustentam uma das atividades econômicas mais importantes do planeta. Seja muito bem-vindo ao Logisticando TV, o canal onde exploramos os bastidores da logística, do transporte, da engenharia e das maiores operações industriais do mundo. Aqui você entende como funcionam, na prática, as tecnologias e os processos que movimentam a economia global. Eu sou Vitor Tavares, e no vídeo de hoje, vamos conhecer a impressionante logística por trás dos caminhões de mineração. Vamos entender por que essas máquinas custam milhões de dólares, como funcionam, quanto custa mantê-las em operação e por que a eficiência logística é tão importante para garantir a rentabilidade de uma mina. Ao contrário dos caminhões que vemos diariamente nas rodovias, os caminhões de mineração trabalham exclusivamente dentro das minas e não estão sujeitos aos limites de peso estabelecidos pela legislação de trânsito. Nessas operações, o limite não é a lei, mas sim a capacidade estrutural do equipamento, a resistência do terreno e a infraestrutura da própria mina. Essa liberdade permite a construção de veículos capazes de transportar entre 40 e mais de 400 toneladas de carga útil em uma única viagem, dependendo do modelo e da aplicação. Entretanto, transportar grandes quantidades de minério não significa apenas construir caminhões maiores. A verdadeira eficiência está na logística. Dentro de uma mina, tudo precisa funcionar de maneira sincronizada. Escavadeiras, caminhões, britadores, oficinas, abastecimento e equipes de manutenção trabalham como uma engrenagem. Se apenas um desses elementos falhar, toda a produção pode ser comprometida. Existe um conceito muito importante chamado matching, ou casamento operacional. Esse princípio determina que a capacidade da escavadeira deve estar perfeitamente alinhada com a capacidade dos caminhões. O objetivo é que cada caminhão seja carregado entre 3 e 5 passes da escavadeira. Se forem necessários muitos passes, a escavadeira perde produtividade. Se forem poucos, o caminhão não aproveita todo o potencial do equipamento de carga. Esse equilíbrio reduz filas, evita equipamentos parados e aumenta significativamente a produção da mina. Outro aspecto fundamental é o ciclo operacional. Cada caminhão repete continuamente uma sequência de atividades que começa com o posicionamento ao lado da escavadeira. Em seguida ocorre o carregamento da caçamba, o deslocamento carregado até o britador ou ponto de descarga, o basculamento do material e o retorno vazio para reiniciar todo o processo. Parece simples, mas cada segundo economizado nesse ciclo representa um enorme ganho financeiro. Em uma mina onde centenas de caminhões trabalham durante 24 horas por dia, reduzir apenas alguns segundos por viagem pode representar milhões de reais de economia ao longo de um ano. É justamente por isso que a logística de mineração não mede apenas quilômetros percorridos, mas principalmente o tempo de ciclo. As estradas internas são cuidadosamente planejadas para reduzir curvas desnecessárias, minimizar congestionamentos, controlar a inclinação das rampas e diminuir a resistência ao rolamento. Quanto melhor for a qualidade da via, menor será o esforço exigido do motor, menor será o consumo de combustível e maior será a vida útil dos pneus e dos componentes mecânicos. Falando em combustível, esse é o maior custo operacional de um caminhão de mineração. Dependendo do porte da máquina e das condições de trabalho, o consumo pode variar entre 150 e 250 litros de diesel por hora de operação. Em muitas mineradoras, o combustível representa entre 35% e 50% de todo o custo operacional da frota. Isso significa que qualquer redução no consumo, por menor que pareça, gera economias milionárias ao longo do ano. Mas o consumo não depende apenas da potência do motor. A inclinação das rampas, o estado das estradas, o peso transportado e até a forma de condução influenciam diretamente esse indicador. Um operador experiente pode consumir significativamente menos combustível do que outro realizando exatamente o mesmo percurso. Por isso,
as mineradoras investem constantemente em treinamento e, mais recentemente, em sistemas de automação capazes de padronizar a condução dos caminhões. Depois do combustível, a manutenção representa outro grande desafio financeiro. Aproximadamente 25 a 35% dos custos operacionais estão relacionados à manutenção preventiva e corretiva. Motores, sistemas hidráulicos, suspensões, transmissões, filtros, óleos e dezenas de outros componentes precisam ser monitorados continuamente para evitar falhas inesperadas. Nesse contexto, a manutenção preditiva tornou-se uma poderosa ferramenta de gestão. Sensores instalados em praticamente todos os sistemas do caminhão monitoram temperatura, pressão, vibração e desempenho dos componentes em tempo real. Essas informações são enviadas para as centrais de controle, permitindo identificar sinais de desgaste antes que uma falha aconteça. Dessa forma, a manutenção é realizada de forma planejada, reduzindo o tempo de parada e aumentando a disponibilidade da frota. Outro componente extremamente caro são os pneus. Em caminhões de ultra classe, um único pneu pode custar dezenas de milhares de dólares. Como cada caminhão utiliza 6 pneus, o investimento apenas nesse conjunto é impressionante. Além do custo de aquisição, esses pneus trabalham sob condições extremas de carga e temperatura, exigindo monitoramento constante da pressão e da temperatura para evitar falhas que poderiam interromper toda a operação. Esses equipamentos também possuem uma característica muito interessante em relação à sua vida útil, diferentemente de um caminhão rodoviário, que normalmente é substituído após alguns anos. Um caminhão de mineração pode operar entre 60.000 e 100.000 horas. Na metade desse período, ele passa por um processo chamado rebuild, uma reconstrução completa na qual motor, transmissão, suspensão e diversos outros componentes são substituídos ou recondicionados. Esse procedimento custa menos do que adquirir um caminhão novo e permite que o equipamento continue operando por muitos anos com elevado nível de confiabilidade. Para decidir quantos caminhões comprar, as mineradoras não utilizam estimativas ou suposições. Toda a frota é dimensionada por meio de estudos detalhados que consideram o tempo de ciclo, a produtividade das escavadeiras, a capacidade de carga, a disponibilidade mecânica dos equipamentos e os custos de operação. Também são avaliados indicadores financeiros como o investimento inicial, conhecido como CAPEX, os custos operacionais, chamados de OPEX, além do valor presente líquido e da taxa interna de retorno. Somente quando esses estudos demonstram que o investimento será economicamente viável é que a aquisição da frota é aprovada. Nos últimos anos, a tecnologia tem transformado profundamente esse setor. Caminhões autônomos já operam em grandes minas da Austrália, da China e de outros países. Equipados com radares, sensores, receptores de posicionamento por satélite e inteligência artificial, esses veículos percorrem as rotas de forma totalmente automática, mantendo velocidade constante, reduzindo o consumo de combustível, diminuindo o desgaste dos componentes e aumentando a segurança operacional. Além disso, sistemas de telemetria enviam informações em tempo real para os centros de controle, permitindo que gestores acompanhem a localização, o desempenho e as condições mecânicas de cada caminhão da frota. Todo esse conjunto de tecnologias demonstra que um caminhão de mineração é muito mais do que um simples veículo. Ele representa um ativo estratégico de alto valor, responsável por movimentar milhões de toneladas de material todos os anos. Sua eficiência depende diretamente da integração entre engenharia, logística, manutenção, planejamento financeiro e inovação tecnológica. Cada litro de combustível economizado, cada pneu preservado, cada minuto reduzido no ciclo operacional e cada decisão baseada em dados contribuem para diminuir o custo por tonelada transportada e aumentar a competitividade da operação. Alguns modelos, escala e especificações, a física dos gigantes. Quando falamos em caminhões de mineração, é importante entender que eles seguem uma lógica completamente diferente dos caminhões utilizados nas rodovias. No transporte rodoviário, o peso bruto total é determinado pela legislação de cada país, estabelecendo limites para preservar a infraestrutura das estradas e garantir a segurança do trânsito. Já na mineração, essa limitação praticamente não existe, pois os caminhões operam exclusivamente dentro das minas. Nesse ambiente, o verdadeiro limite passa a ser a resistência do terreno,
a capacidade estrutural do chassi, a potência do conjunto motriz e a robustez dos componentes mecânicos. Essa liberdade permitiu o desenvolvimento de equipamentos cada vez maiores, capazes de transportar centenas de toneladas de material em uma única viagem. Atualmente, os caminhões de mineração podem ser classificados em 3 grandes categorias, de acordo com sua capacidade de carga e o tipo de operação em que são utilizados. A primeira categoria é formada pelos caminhões de médio porte, que possuem capacidade para transportar entre 40 e 100 toneladas de carga útil. Esses modelos são amplamente utilizados em pedreiras, minerações de pequeno porte e operações onde o espaço para a circulação é mais restrito. Entre os principais representantes dessa categoria estão o Caterpillar 777 e o Komatsu HD 605. Embora sejam considerados os menores dentro do segmento de mineração, ainda são máquinas extremamente robustas quando comparadas aos caminhões convencionais utilizados nas rodovias. A segunda categoria corresponde aos caminhões de grande porte, cuja capacidade varia entre 150 e 250 toneladas de carga útil. Esses equipamentos são empregados em minas de médio e grande porte, onde existe um elevado volume de material a ser transportado diariamente. Entre os modelos mais conhecidos estão o Caterpillar 785, o Caterpillar 789 e o Komatsu 785. Essas máquinas representam um excelente equilíbrio entre capacidade de transporte, produtividade e flexibilidade operacional, sendo amplamente utilizadas em operações de minério de ferro, cobre e outros minerais. No topo dessa classificação encontram-se os caminhões conhecidos como ultraclasse, verdadeiros gigantes da engenharia moderna. Esses equipamentos são capazes de transportar entre 300 e mais de 400 toneladas de carga útil em uma única viagem. Entre os principais modelos destacam-se o Caterpillar 797F, o Komatsu 930E e o Komatsu 980E. Essas máquinas são utilizadas nas maiores minas do mundo, especialmente nas operações de minério de ferro, cobre e carvão, onde a movimentação diária de milhões de toneladas de material exige níveis extremos de produtividade e eficiência logística. Entretanto, a escolha do caminhão ideal não depende apenas da quantidade de carga que ele consegue transportar. As mineradoras analisam cuidadosamente fatores como o tipo de minério, as características do terreno, a distância entre as frentes de lavra e os pontos de descarga. Da próxima vez que você observar uma imagem de uma enorme mina a céu aberto, lembre-se de que, por trás daqueles caminhões gigantes, existe uma complexa estrutura logística trabalhando de forma integrada para garantir que cada tonelada de minério chegue ao seu destino com segurança, eficiência e o menor custo possível. É essa combinação entre tecnologia, planejamento e gestão que faz dos caminhões de mineração um dos maiores exemplos de excelência logística da engenharia moderna. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e colegas da área de logística, mineração e engenharia, inscreva-se no Logisticando TV e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Eu sou Vitor Tavares, agradeço pela sua companhia e espero você no próximo conteúdo. Até a próxima!